Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui começando mais um vídeo no canal Pela Estrada e hoje vamos fazer o review da Meteor 350. Tá ventando bastante, então espero que isso aí não interfira no áudio da câmera, mas vamos assim mesmo. Pessoal, esse aqui não vai ser um review técnico sobre a moto, entendeu? Não vou falar sobre números, porque isso aí já tem bastante na internet. A minha intenção aqui é falar sobre o review do proprietário, usando a moto no dia a dia e em viagens, beleza? Pessoal, quando foi para pegar essa moto aqui, a expectativa que eu tinha era de fazer pequenas viagens, pois a gente sabe que, vendo os reviews na internet, a gente sabe que ela é uma moto controversa no mercado, porque tem toda aquela questão dos 120 km por hora e coisa do tipo, né? Então eu já ia pegar ela tendo isso na cabeça, que a moto seria para viagens pequenas e para o dia a dia na cidade, né? Mas pegando ela, pessoal, a história foi totalmente mudada. E quando a gente pegou ela, a gente notou que a gente não teria problemas em viajar com ela, pois a moto é muito boa de torque. Com isso a gente já deu para perceber que a gente ia conseguir fazer bastante viagem nela, porque a gente não anda num ritmo muito rápido, né? A gente anda um pouco mais lento, anda um pouco mais devagar, curtindo a paisagem, a natureza. Então pra gente, quando a gente andou nela pelas primeiras vezes, a gente já viu que a gente ia se adaptar super bem à moto. E pessoal, vamos começar então falando sobre os pontos positivos da moto, né? Primeiro ponto positivo é esse banco aqui, cara. Pra gente que veio da Teneré 250, aquele banco da Teneré é uma madeira. Então, cara, o banco do piloto aqui, eu vou falar pra você, é uma delícia esse banco Cielo aqui. Outro ponto positivo é a pedaleira avançada, pessoal. Isso aqui faz uma diferença absurda que eu, com a minha cabeça fechada de antes, não tinha ideia. Eu pensava que eu ia ficar meio desconfortável com a moto aqui e tal, com o pé avançado, mas não. Eu me adaptei super bem. Hoje em dia eu tô preferindo andar com ela desse jeito. Outro ponto positivo da moto também é a economia. Quando foi para fazer a revisão de 500 km dela, que a gente desceu para São José dos Campos, a gente estava com velocidade limitada, né? Porque ela estava em período de amaciamento e ela fez 36 km com litro. Realmente a economia dela me surpreendeu por ser um motor de 350 cilindradas. Me surpreendeu demais. E hoje que a gente já não está no período de amaciamento, já estamos rodando mais forte com ela, hoje ela está fazendo cerca de 32 km com litro, pessoal. Outro ponto positivo dela também, como eu comentei, a gente veio da Teneré 250 e a Teneré 250 vibrava muito mesmo. As pontas dos dedos, nossa, ficava dormente depois de um tempo rodando. E a Meteor 350 me surpreendeu demais em questão a isso. Cara, o motor dela é muito gostoso de rodar, de verdade mesmo. Macio, não vibra muito, sabe? Ela vibra que nem é uma moto monocilíndrica, né? Então com certeza ela vibra. Mas, cara, em comparação à Teneré 250, não tem comparações. Em comparação, não tem comparações. Essa daqui é muito melhor. Ela, com o uso urbano na cidade, foi mais a Lara que usou, sabe? Só que eu tive um pouco rodei um pouco com ela na cidade e, pessoal, realmente ela na cidade ela vai muito bem mesmo. É muito ágil, muito tranquila de pilotar. Ela é pesada, né? Ela é uma moto robusta, mas, cara, ela é muito ágil. A frente dela é muito de boa de se pilotar mesmo. Então, assim, é uma moto que, se você tá procurando pro dia a dia, ela vai te atender super bem mesmo. É uma moto muito gostosa de pilotar na cidade. A minha experiência rodando na cidade foi muito positiva, porque como eu tirei carta de moto há pouco tempo, quando a moto chegou, eu fiquei com muito medo, achando que eu não iria me adaptar ao peso dela, porque ela não é muito alta, porém ela é larga, né? Então, no meio do trânsito ali de Pouso Alegre, que é bem caótico em horários de pico, eu me adaptei super bem, consigo passar em corredor com tranquilidade. Não notei diferença comparando com a Intruder, né, que é a que eu usava antes para trabalhar. Não me atrapalhou em nada e, pelo contrário, chama muito atenção, o pessoal olha muito, porque é uma moto que não é comum para os lados de cá, do sul de Minas Gerais, tem muito pouco. Foi muito positivo, a nossa experiência tem sido muito positiva, a minha e a do Lucas.
em questão de cidade, em questão de viagem também, porque tirando o conforto que a gente tem, a moto é muito ágil. Aí pessoal, vou pedir pra Lara falar um pouco aqui, né, do ponto de vista dela, que é ela que usou mais na cidade. E agora eu vou comentar um pouco sobre os pontos negativos da moto. E pessoal, o primeiro que eu vou destacar aqui é o marcador de combustível, pessoal. Esse marcador de combustível, ele é muito impreciso mesmo. Você tá rodando com ele, de repente tá com 3 pontos, de repente vai para reserva, de repente volta para 2 pontos. Então o marcador de combustível dele tem que tomar um pouco de cuidado. Você tem que usar a moto, tem que criar aquela intimidade com a moto, saber quanto que ela roda e marcar por conta da sua cabeça. Porque se você depender desse marcador de combustível, você vai ficar na mão. Esses dias eu estava assistindo um vídeo do Vaviver, que até ele veio para Pouso Alegre na Shotgun 650, e eu acho que o marcador de combustível é o mesmo, porque a moto dele não entrou na reserva e ele ficou sem gasolina. Então, para vocês verem que o marcador de combustível dela não é legal. O ponto negativo que a gente achou é o banco do garupa. O que o banco do piloto tem de conforto, o do garupa tem de desconforto. É verdade. Mas, o que eu falei, em questão da Teneré, isso aqui nós estávamos no sofá. Não tinha nada de conforto. Tanto que a gente comprou uma espuma. Quando a gente fez a viagem pra Bonito, a gente comprou uma... É o gel, né? O gel. Um gel que se adaptou super bem aqui também. Ficou certinho o gel da Teneré. Super certo. A gente foi pra Angra e foi o que salvou a viagem. O último ponto negativo dela é o que todo mundo já sabe, que é a velocidade final dela de 120 km por hora. É uma moto de 350 cilindrada, onde ela só consegue dar 120 km por hora. A gente comentou que a gente viaja no ritmo mais lento, a 90, 100 km por hora, então pra gente não afeta tanto. Mas quando você precisa de motor para fazer uma ultrapassagem, ela deixa a desejar, pessoal. Então as considerações finais da moto é que para iniciante na cidade ela é boa, mas se for para viajar iniciante, tem que tomar cuidado. Se você não tiver muita malícia ali, se dá para passar, se não dá para passar, talvez você possa entrar numa enrascada na rodovia, entendeu? Então, as considerações finais que eu vou dar é essa. Se você é iniciante, está comprando a moto agora, na cidade ela é muito boa, mas toma cuidado para viajar. Pega experiência na cidade e depois você parte para a estrada. E para quem já é mais experiente, a moto é muito boa na cidade mesmo, e aposto que na rodovia você vai tirar de letra. Então é isso, pessoal, a gente vai estar encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, compartilha com os amigos, e comenta aí se você tem a Meteor 350